Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amados, seja aqui, seja onde estiver assistindo esse vídeo, a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos fazendo um estudo dos evangelhos, estamos já no finalzinho de março, eu já comecei já há um tempo fazendo isso, ok? Agora nós vamos falar no capítulo 15. Eu peço que depois você leia com calma essa passagem que eu vou estar falando. Marcos 15, primeiramente do 1 até o 20. O que acontece é que Jesus já estava perto de ser crucificado. Então, prenderam ele e agora ele está perante o sinédrio. Versículo 1 do 15. De maneira bem cedo, os chefes do sacerdote com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Então Pilato lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Então ele estava acusando Jesus de muitas coisas, levantando o que? O falso testemunho contra Jesus, mas Jesus não falava nada. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. E outra tradução mais antiga fala que Pilatos ficou maravilhado. Então ele ficou maravilhado de ver a atitude de Jesus, que estava sendo julgado ali, falando mentiras contra ele, acusações, falsas acusações. Ele se manteve Então, Pilatos, ele ficou assim impressionado, maravilhado com a atitude de Jesus. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com as rebeldes, que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Aí eles responderam: crucificam-no. Gritaram eles. Gritaram para que crucificasse Jesus e soltasse Barrabás. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Olha só. Crucificam. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa, vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinho e colocaram nele, e começaram a saudá-lo: salve rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, ajoelhavam-se e lhes prestavam adoração, mas isso era todo, no bando. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Esse manto
Só usava tecido de púrpura a nobreza, os reis, que era um tecido muito caro, muito valioso. Então, como eles queriam zombar de Jesus por ser rei, eles colocaram essas vestes. Depois de ter tomado dele, tiraram o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então levaram para fora a fim de crucificá-lo. Então Jesus foi perante o Sinédrio. O Sinédrio era o mais alto tribunal que os judeus tinham. Era composto de quê? Os sumos sacerdotes, os anciãos, que eram chefes religiosos, eram os anciãos, e os professores da lei, que eram quem? Os escribas. Então ali era o alto escalão religioso, compunha o Sinédrio. Então eles fizeram todas aquelas acusações e aí entregaram para quem? Para Pilatos, que era a autoridade política. Então, eles fizeram um monte de acusação contra Jesus, né, na presença de Pilatos, mas nada prevalecia, porque Pilatos via que aquilo lá era inveja deles, que os sumos sacerdotes, eles estavam com inveja de Jesus, porque fazendo aquela obra sobrenatural. Então eles tinham inveja da luz que Jesus tinha nele. Então Pilatos viu isso, e aí não achou, na verdade, a acusação que fosse forte para poder crucificar Jesus. E aí Pilatos resolveu perguntar para o Senhor Jesus: você é o rei dos judeus? Aí que Jesus, durante todo esse período, o que ele ficou? Calado, ele não falou nada, ele falou que era. A única coisa que ele respondeu, quando Pilatos perguntou para ele se ele era o rei dos judeus, ele falou: tudo isso. Olha, tudo isso. Somente isso. E aí Pilatos falou assim: mas estão te acusando de muitas coisas, você nada vai responder. E Jesus continuou calado, porque ele era o quê? O Cordeiro Santo, imaculado. O Cordeiro ficou o quê? Em silêncio, porque ele sabia o que ia vir depois. Vinha ter o sacrifício. Então ele permaneceu calado como Cordeiro. E aí, a atitude de Pilatos era o quê? Ele se maravilhava com Jesus, ele ficava mais maravilhado. Cada vez que Jesus mostrava essas atitudes com ele, mais ele se maravilhava com o Senhor. Ele ficava impressionado, mas que homem é esse? Que atitude é essa que nem ninguém faria? A primeira coisa, quando a pessoa está num tribunal, já fica, meu Deus, o que eu falo para me defender? Já coloca um advogado, mas não teve nada disso. Não teve nem um advogado, nada, ninguém para defender. Era só ele. Então, isso o quê? Como Jesus já havia dito antes, que o Filho do Homem seria entregue e iam prender. Então estava o quê? Se cumprindo tudo que Jesus já havia dito, já havia o quê? Profetizado. Não é isso? Jesus estava ali, ele se entregou que por amor de nós, a fim de o derramamento do sangue dele precisava de ser derramado o sangue dele, porque Deus fez com o homem um pacto, e esse pacto era de sangue. O sangue tinha que ser o quê? Puro. No tempo da lei de Moisés era um cordeiro puro, tinha que ser um cordeirinho, um filhote. Totalmente puro, sem mancha, sem nenhum tipo de enfermidade, nada, tinha que ser puro.
para expiação dos pecados do povo. E assim que deveria ser Jesus. O sangue dele tinha que ser puro também, sem pecado. Só que ele seria o quê? O sacrifício eterno. Não precisa mais. Não precisa mais de sacrifício para ser salvo. Não precisa. É só arrependimento agora. E crer no Senhor Jesus. Crer nessa obra de salvação que Ele fez pelo sangue dele puro, carmesim, o sangue poderoso que fez por nós. Amém? Glória a Deus. Então, eles acusaram Jesus, né, de muitas coisas, nada prevalecia contra ele. Ele nada respondia, continuava em silêncio. Às vezes, nós passamos situações o quê? Difíceis. Quantas situações difíceis nós passamos na nossa jornada, na nossa vida? Não é uma vez, duas, são várias. E tem pessoas que passam mais situações difíceis que outras, não é verdade? Tem gente que vai aqui só por Deus. Só pela misericórdia de Deus. Porque parece que vira é tanta coisa junta que só Deus para o livrar, para ter misericórdia dele e levantar ele de tantas coisas difíceis. É como se as portas de todo lado tivessem fechado. Então, enquanto nós estamos nesse mundo ele está em trevas. Nós não vemos, mas espiritualmente ele está em trevas. Jesus falou isso várias vezes. Jesus veio como a luz do mundo. Então todo aquele que segue o Senhor Jesus, ele não está mais em trevas. Porque a luz do Senhor Jesus está sobre ele, iluminando o caminho dele e abrindo o quê? As portas. Porque aí a pessoa que segue Jesus, ela começa a ver que ali tem uma pedra, ali tem um obstáculo, então ela não vai passar. Eu penso, por que eu vou por aqui? Se estou vendo que tem uma pedra. Então, fica o quê? Diferente quando a pessoa segue a Jesus quando não segue. Quando segue, ela está na escuridão. Então, ela não vê nada, ela vai só tropeçando. Por isso que a vida dela vai ficando cada vez mais difícil. Todos os lados começam a fechar a porta, porque ela começa só a tropeçar, porque está tudo escuro, ela não vê nada. Ela só tropeça aqui, tropeça ali, baixa a cabeça ali, né? Mas quando você anda com Jesus é diferente. Quando você anda com Jesus, você vê que ali não é caminho para você, que você não pode ir por ali. E aí segue a luz te leva para o caminho certo, para a vontade perfeita de Deus. Que ela, a vontade perfeita é boa, agradável, como fala naquele versículo que fala: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. De maneira alguma, se você andar na vontade perfeita de Deus, o que vem para você não vai acrescentar dores. Porque esse acrescentador não é a vontade perfeita de Deus. É a vontade de quê? Permissiva. Aquele jeito. Como fala? O pai, ele concede o que o filho quer. Então, o Senhor concede. Porque a gente quer tanta gente ficar aqui. Meu Deus, me dá isso, me dá. Pede. E o Senhor disse que abrisse cruzar, não é isso? Então, ele dá. Mas nem sempre era aquilo que ele queria para você. Ele dá para você, mas ele sabe se aquilo vai te fazer bem ou não, lá na frente. Por isso que a gente tem que dar o quê? Andar na luz dele, na vontade perfeita dele. Porque aí tudo que vir, que ele colocar no nosso caminho, aquilo, aparentemente parece que não dê certo. Está tudo estranho. Você não entende nada do que está acontecendo. Mas lá na frente, ele faz um reboliço que as coisas andam. E que acontece, você para e fala: nossa, mas esse foi o melhor coisa que Deus teve para mim. Amém?
Jesus ali naquele sinédrio, aquele sumo sacerdote, aquele Cirão, todos fazendo acusação mentirosa do Senhor. Então, na nossa vida, também tem pessoas que fazem o quê? Acusações mentirosas contra nós. Por que isso? Por que será que acontece conosco? Aconteceu também com Jesus. Mas porque nós somos o quê? Luz. Que Pilatos viu quando viu aquele monte de acusação, né, que olhou assim e falou, isso daqui não faz sentido. Esse homem é justo, não tem como condenar. E aí, Pilatos viu que eles estavam com o quê? Com inveja de Jesus, porque Jesus era luz. Então ele estava com inveja, por isso estava tentando entregar Jesus à morte. Açoitado, prenderam. Então, muitas vezes se levanta falsas acusações contra nós, mentirosas, falando coisas de nós, mas por quê? Como aconteceu com o Senhor. São pessoas que incomodam com a nossa luz. É isso. Então, às vezes você não entende o que você olha e você parece que aquela pessoa não foi com a sua cara. Mas por quê? Não é que ele não foi com a sua cara. É porque a luz que está em você incomoda essa pessoa. Então a inveja vem naquela pessoa, né? Para tentar apagar o que em você, apagar a sua luz. Então é isso que incomoda. Incomoda os invejosos. Às vezes não é nem pelo que você tem, mas é pelo que você é dentro de você, que tem dentro de você a luz do Senhor que brilha dentro de você. Então Jesus é aqui, é a luz do mundo que veio iluminar esse mundo na escuridão. E quando andamos com Ele, nós também somos o quê? Iluminados por Ele. Não é isso? Aquele que está em trevas, ele se incomoda com a nossa luz. Por isso tem tantas coisas, tantas pessoas fazendo maldade contra outras, com invejas, falando mal, levantando falso testemunho, acusações. É por inveja. É porque é algo que você incomoda eles. E muitas vezes você não precisa fazer nada. Quantas vezes no trabalho, por exemplo, você entrou no trabalho e aquele tinha um ou outro que você novo no trabalho. Um outro foi com a cara daquele lá. Isso não aconteceu várias vezes, eu não sei porquê. Quantas vezes não aconteceu também? Seja no trabalho, seja onde for, na escola, onde for. Tem uma pessoa que parece que não foi com a sua cara. Você não fez nada com aquela pessoa. Mas é o quê? É a luz que está em você que incomoda eles. Então eles perseguiram Jesus porque ele era a luz do mundo. E tinham o quê? Inveja dele. Por isso que o perseguiram. Então muitas perseguições que vêm na nossa vida é justamente por causa disso. Porque somos luz. Amém? E somos muitas vezes perseguidos daqueles que têm inveja de nós. Porque somos do Senhor. Porque a nossa luz brilha. O fato de você seguir o Senhor Jesus e obedecer a sua palavra, você já se torna uma pessoa diferente. Não anda mais nas trevas, e sim na luz que ilumina o seu caminho, que é o Senhor Jesus. Então, você já é outra pessoa. Então, é isso que as pessoas veem em você. Quando você é luz, as pessoas em sua volta notam algo diferente. É isso que acontece. A gente não vê no mundo espiritual, mas as pessoas sentem alguma coisa diferente de você. Pilatos, quando Jesus tinha aquela atitude, não respondia, ele se manifestava. Então acontece também conosco. Quando a gente é luz, as pessoas em nossa volta percebem que a gente é diferente. Quando você começa a falar do Senhor, da palavra do Senhor,
Então, Jesus, lá no Sinédrio, ele foi o quê? Insultado, perseguido, levaram ele, colocaram vestes nele, zombando dele, do soldado. Depois que Pilatos viu que não tinha mais o que fazer, porque o povo, naquela época, tinha uma Páscoa, podia soltar, dar um perdão, entre aspas, um bandido que estava preso, para que soltasse. Se ele fosse solto, no lugar de um outro. Então, o povo, influenciado por esses sumos sacerdotes, todos eles, pediu o quê? Que soltasse Barrabás, que ele havia feito uma rebelião, cometido um assassinato, que soltasse Barrabás e prendesse Jesus e crucificasse. Mas como Pilatos não via nada dele, insistiu até para que Jesus fosse liberado. Mas só que o povo começou a gritar de forma cada vez mais alta, crucifica. Então Pilatos não quis, falou, então para fazer a vontade do povo, ele o quê? Entregou para ser crucificado. Os soldados foram lá, zombaram dele, colocaram uma veste de púrpura, veste real, como se fosse um veste real, uma coroa de espinho, bateram na cabeça dele, cuspiram, humilharam, fingiram como se tivesse adorado o rei dos judeus, e depois de ter feito tudo isso, entregaram para ser crucificado. E é isso. O Cordeiro Santo de Deus havia sido, nesse momento, entregue para o sacrifício, para a cruz. Sem esse sacrifício, jamais nenhum de nós teríamos o perdão dos nossos pecados e a salvação eterna. Estávamos perdidos para sempre. Jesus veio, se entregou. Ele podia ter recusado tudo aqui, falar, não quero sofrer tanto isso, mas não. Ele amou a gente de tal maneira. Ele falou, não, eu vou derramar meu sangue por causa desses daí. Por causa da humanidade. Então Jesus comprou-nos. Ele comprou eu, você, cada um de nós que aceitou Ele. Ele comprou com o sangue dele. Foi um preço muito caro. Então hoje nós somos o quê? Salvos, libertos por esse sacrifício. Amém? O sangue de Jesus que nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Somente o sangue do Cordeiro Santo de Deus que pode fazer isso. Glória a Deus. Então, esse capítulo ele é um pouco grande, então eu dividi em outras partes, tá bom? Depois você lê com mais calma. Vou só resumir agora a conclusão dessa parte que eu li. Primeiro, de tudo isso, que podemos resumir. Então, às vezes se levantam acusações e perseguições contra nós, mas nós temos que ficar em paz. Fique em paz. E fica o quê? Confiante. Firma sua fé no Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é a nossa luz. E a luz que está em nós é que incomoda muita gente por aí, incomoda as trevas. Por isso que tem todas essas perseguições, acusações, invejosos, porque somos luz. É isso que temos que entender. Então não ligue se vir contra você. Firma sua fé no Senhor. Ele te protegerá de tudo, te guardará de todo mal. Ele prometeu isso. E Ele fala. Amém? E o segundo ponto. Tudo que Jesus passou, desde quando Ele foi preso, tudo isso Ele passou o quê?
como está escrito lá em Isaías 53. Amém? Então ele se entregou por mim, por você. Ele se entregou pelos nossos pecados, o sacrifício da cruz. Amém? E sem esse sacrifício jamais haveria remissão. Jamais nenhum de nós seríamos salvos. Mas hoje nós temos a salvação eterna. Nós temos paz, nós temos luz, libertação, saúde, que ele prometeu também. Que na cruz ele levou todas as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz. Então aí ele está selando na cruz que nós o quê? Temos saúde. Por isso que nós não devemos aceitar nenhum tipo de enfermidade, dor que Jesus falou na cruz. E ele fala também que o castigo que ele passou é o que nos traz paz. Então nós temos paz ao deitar, ao levantar, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que nós formos. Nós temos a paz. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí? E outra vez eu vou continuar essa palavra. Vamos agora fazer oração da fé. Coloca a sua mão no seu coração se você puder e ore comigo. Eu vou unir minha fé junto com a sua. O Senhor Jesus falou assim, que tudo que ligar aqui na terra será ligado no céu. Eu creio, pela minha fé, que Deus pode fazer uma mudança de 360 graus na sua vida. Você crê, seja conforme a sua fé também. Então eu entro em concordância com você nessa oração. Amém? Olha comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz que o Senhor fez por nós. E o Senhor selou, Pai, as vitórias, a cura, a paz, a salvação, a libertação ali na cruz, com seu sangue, Jesus, o Senhor selou. Ó Pai, venha nessa hora, Pai, do alto da cabeça ao canto dos pés, na vida de cada um, ó Pai, seja aqui ou seja que esteja assistindo, Pai, orando junto comigo. Seja repreendido qualquer tipo de enfermidade, de dor, de sofrimento, meu Deus, seja de ordem de doença física, psicológica, mental, espiritual, ansiedade, meu Deus, que deixa a pessoa aflita, angustiada, com medo do futuro, com medo do que vai acontecer. Meu Deus, seja repreendido todo o mal, dá paz para essa pessoa, dá saúde, meu Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo tipo de dor, enfermidade, seja qual for a procedência que for, meu Deus, seja física, psicológica ou espiritual. Ó Deus, quebra, Senhor, todo o mal, tudo que não presta, que tenha afligido essa pessoa, e abra as portas, meu Deus, abra as portas dessa pessoa. A porta que está fechada seja aberta e que ninguém mais possa fechar, em nome de Jesus. Amém, Senhor, graças a Deus. Obrigada. Deus abençoe a cada um.